Nos filmes de Hollywood, nos desenhos, nos livros de história, na televisão, na internet, jornais, revistas e etc., Ramsés II é descrito como sendo o faraó do Êxodo. Mas isto não é verdade. Bom, se não é verdade, então quem foi o faraó do Êxodo? E qual é o motivo dessas pessoas mentirem tanto e inventar ou enganar o mundo inteiro com fantasias que são factoides puramente midiáticos, econômicos e religiosos? E estes factoides não agregam em nada para a cultura e para a história mundial. Por que eles fazem isto? Eles fazem isso por causa de um motivo: o lucro. Sempre é o lucro. O pior de tudo é que estes mentirosos sabem que Ramsés não foi o faraó do Êxodo. Esse pessoal estuda em escolas milionárias, eles têm a melhor faculdade. É claro que eles sabem que Ramsés II não foi o faraó do Êxodo. E por conta disso, eles causam mais confusão do que esclarecimento. E também temos o fato das pessoas ficarem presas na religião e não no evangelho. Isso também causa muita confusão. Textos de Gênesis 47:11 e Êxodo 1, versículo 11, para quem não é liberto da religião, vai cair no conto da carochinha de que Ramsés II foi o faraó do Êxodo. Está escrito em Gênesis 47:11: E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como faraó ordenara. E Êxodo 11:1 está escrito: E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a faraó cidades e armazéns, Pitom e Ramsés. Só que o problema de tudo é que Ramsés II, nesta época, não era nascido. Na época de Moisés, Ramsés, ou o pai de Ramsés, ou o avô de Ramsés, ou pior, o bisavô de Ramsés, nem sonhavam em nascer. Estamos falando de 220 anos antes de Ramsés nascer. O período do Êxodo se passa 220 anos antes de Ramsés. E tem outro probleminha aí. Ramsés não fez a cidade armazém que leva o seu nome. Isto quer dizer que Ramsés não construiu a cidade de Ramsés. Ok, se Ramsés II não construiu a cidade de Ramsés, quem foi então quem construiu a cidade de Ramsés? O construtor da cidade de Ramsés foi o pai de Ramsés II, que era o faraó Seti I. O rei Seti I, que era pai de Ramsés, foi faraó da 19ª dinastia, e ele fez uma cidade para fazer de guarnição, para suprir as tropas de seu exército. O seu filho e sucessor, Ramsés II, chamou essa cidade de Pi-Ramsés, ou Per-Ramsés, que quer dizer a casa de Ramsés. O rei Ramsés II, que era filho de Seti I, também fez uma cidade, e ele chamou a cidade de Pitom, ou Per-Atum, que quer dizer casa de Atum. Só que estas cidades não existiam na época de Moisés. Ok, se a cidade de Pi-Ramsés, ou Per-Ramsés, e a cidade de Pitom, ou Per-Atum, não existiam na época de Moisés, como então é descrito os nomes das cidades no livro de Êxodo? Então, estes nomes são nomes atualizados. Foi feita uma atualização. E estas atualizações são muito comuns, não tem problema nenhum. E isso acontece hoje em dia. Assim como se atualizam nomes de ruas, cidades, pontes hoje em dia, no mundo antigo isso acontecia também. E aqui no Brasil é muito frequente fazer estas atualizações. Como por exemplo, nós temos uma avenida bem conhecida em São Paulo, que tinha antigamente o nome de Avenida Águas Espraiadas. Com a morte do Roberto Marinho, dono da Globo, a Avenida Águas Espraiadas recebeu um novo nome, que é Avenida Jornalista Roberto Marinho. Isso aconteceu no mês de outubro de 2003.
feito pela prefeita Marta Suplicy. E mais uma prova disto, ainda em São Paulo, nós temos uma rodovia muito conhecida que também mudou de nome, que é a Rodovia dos Trabalhadores. Com a morte do Ayrton Senna, a Rodovia dos Trabalhadores mudou de nome e o seu nome agora é Rodovia Ayrton Senna. Isso aconteceu no ano de 1994. E era mais que normal fazer estas atualizações na Bíblia, como por exemplo, a tão conhecida cidade de Ur dos Caldeus, na época de Abraão, não era a Ur dos Caldeus, vai virar Ur dos Caldeus bem depois da morte de Abraão. Um outro erro aqui é o nome de Moisés, porque os religiosos, os teólogos, os doutores em divindades erram categoricamente quando vão traduzir o nome de Moisés. E este erro é ensinado em faculdades de teologia. Pois é, infelizmente. Os doutores em divindades, os teólogos, os entendidos de Bíblia, dizem que o nome Moisés é um nome hebraico. Eles até chamam o nome de Moisés em hebraico de Moshe. Só que aqui vai o pulo do gato. Moisés nasceu no Egito. Ele recebeu este nome no Egito. Ele cresceu na corte do faraó. Dizem os religiosos que a palavra hebraica Moshe quer dizer extraído ou tirado das águas. Realmente Moisés foi tirado das águas. Só que o nome Moisés é um nome egípcio e não hebraico. Reparem os nomes dos faraós egípcios, como Tutmoses, Ramsés e etc. Estes nomes foneticamente soam ao nome de Moisés. Moisés, Tutmoses, Ramsés não soam iguais ao nome Moisés? No final, Tutmoses, Ramsés. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que os nomes Tutmoses e Ramsés, por exemplo, são nomes, obviamente, egípcios, assim como o nome Moisés. E eu vou ser mais enfático. O nome Tutmoses quer dizer nascido do deus Tot. O deus Tot, segundo a religião egípcia, é o deus da magia, é o deus do conhecimento, o deus dos artistas, o deus da palavra, o deus da eloquência. Então, o nome Tutmoses significa Tut, que vem do deus Tot, e Moses, que quer dizer nascido, tirado, extraído. E o nome Ramsés quer dizer filho de Ra, ou filho do sol. Por quê? O nome Ra, ou Ré, tanto faz, é o nome de um deus. E o deus Ra é o deus do sol, deus da luz. E o nome Moses, ou Messés, quer dizer nascido, extraído, tirado. Portanto, o nome Ramsés quer dizer o quê? Nascido de Ra, extraído do sol, nascido do sol. E o nome Moisés é um nome egípcio, é uma palavra egípcia e não hebraica, que quer dizer extraído, filho, nascido ou tirado. Portanto, o nome Moisés vai ser filho de, descendente de. Isto porque o fonema Sés ou Sés é a representação desta palavra no idioma egípcio, assim como são os nomes de Tut, Moses, Ramsés. E tem mais um erro aqui, que seria a etnia de Moisés. Nos filmes, desenhos, etc., Moisés aparece branco, todo europeu, pele clara, pele alva. Como? Se o Egito fica na África, sem contar que Moisés era um egípcio de nascimento. Ele era hebreu, hebreu de nação, mas nasceu no Egito. Moisés, Arão, Miriam, Josué, etc., todos nasceram no Egito. Não poderiam ser brancos. Portanto, Moisés era negro e não branco. E não somente Moisés e o povo hebreu eram pretos, como também os reis Ramsés, Tutmoses,
Sete, etc., todos eram pretos, negros. Meu Deus do céu, eles nasceram na África, por favor. E o Egito fica na África. E os povos egípcios, hebreus, núbios, etíopes, etc., são o quê? Pretos, negros. Então, estão te enganando. Alguém está te dando desinformação. Uma outra pergunta: por que os egípcios não fizeram um relatório sobre o povo hebreu? Porque o evento do Êxodo é contado pelos hebreus e por outros povos daquela época. E sendo um evento tão importante e muito famoso, por que o povo do Egito não relatou? Nós temos que ficar entendidos que nenhum líder gosta de relatar suas derrotas. Nenhuma potência gosta de colocar nos altos os seus insucessos. Talvez seja por isso que o povo do Egito tenha omitido esta informação. Sendo uma grande nação, que certamente era uma grande nação, seria meio que complicado colocar suas falhas, derrotas e infortúnios em suas memórias. E essa fake news não aconteceu somente com os reis egípcios. Isso ocorreu também com reis da Mesopotâmia, imperadores romanos, com alguns reis da Grécia Antiga, reis da Era Medieval. É muito comum. E uma outra coisa que devemos observar é que no Antigo Egito, os reis, ou seja, os poderosos, enfim, apagavam os feitos históricos de seus inimigos. Principalmente o nome era apagado. Eles também destruíam suas construções, suas estátuas e etc. E certamente isso ocorria também no mundo antigo, em outros povos. O nome de uma pessoa, de uma divindade ou de um lugar no mundo antigo era muito sagrado. O nome tinha uma carga forte de importância. Não importa o povo, não importa a religião, não importa a época. No mundo antigo, todos os povos tinham a questão do nome como uma coisa séria. Era uma coisa mística, mágica, era um augúrio, era uma superstição. E principalmente se esse nome fosse nome de deuses, lugares sagrados e pessoas importantes. No caso dos egípcios, que este é o assunto, não era diferente. O nome de uma pessoa, ou de um lugar, ou de um deus, era de máxima importância. Quando se apagava o nome de alguém, ou de um deus, ou de algum lugar, apagava-se a sua existência no mundo, apagava-se a sua existência na religião, apagava-se sua existência e sua importância para a sociedade. E esta pessoa ficaria no mundo dos mortos, caso o nome dela fosse apagada e ela morresse ou estivesse morta. Temos o exemplo bem claro disso da rainha Hatshepsut, que governou o Egito durante 20 anos. Ela era madrasta do rei Tutmoses III. Ele apagou o nome de sua madrasta porque eles não se davam. Quando ele reinou no lugar dela, ele destruiu suas estátuas, apagou o que pôde do seu nome para que ela desaparecesse da história, da sociedade, da religião, etc. E também para amaldiçoá-la, porque o rei Tutmoses III queria que ela morresse na vida após a morte. Ou seja, você morre e o seu espírito não vive, o seu espírito morre. É mandar a pessoa que está no inferno para o inferno. É mais ou menos por aí. Porém, nós temos uma referência sobre o povo de Israel que aparece em uma estela do rei Merneptah no ano 1217 a.C. O rei Merneptah era filho de Ramsés II, e nesta estela ele diz que o povo de Israel está bem estabelecido em Canaã e é uma nação bem definida. Não é um povo rebelde fugitivo, e não se tem nenhuma referência dos hebreus antes disso. É por isso que não temos o relato dos hebreus nos autos da história do Egito. Como também Moisés não faz menção do nome do faraó no livro do Êxodo. Ele omite. E por que Moisés fez isto? Por causa do que eu acabei de falar. O nome era importante.
Quando você não menciona o nome, ignora o nome, a pessoa praticamente não tem importância, não existe. Para Moisés, a pessoa do faraó não tinha mais uma importância para ele. Todo o significado que remetia ao Egito perdeu relevância. E lembrando que o faraó era o inimigo declarado de Moisés e do povo de Israel. Por este motivo, não temos o nome do faraó do Êxodo no livro. Ok, então quem foi, portanto, o faraó do Êxodo? Porque se não foi Ramsés II, quem foi então o faraó? O faraó do Êxodo foi o rei Tutmoses III. Ele foi o sucessor de sua madrasta, a rainha Hatshepsut. O rei Tutmoses III começou a reinar aos 22 anos de idade. Ele reinou por 55 anos por todo o Egito. Ele morreu por volta dos 60 ou 62 anos. Quais as evidências comprobatórias que eu tenho para provar que o rei Tutmoses III foi realmente o faraó do Êxodo? A evidência que eu tenho para mostrar que o rei Tutmoses III foi realmente o faraó do Êxodo e não Ramsés II é, por exemplo, o livro de Amduat. Este livro, Amduat, que quer dizer aquilo que está no oculto, aquilo que está no outro mundo, era um mapa do além-túmulo. Seria mais ou menos um GPS do mundo dos mortos. Este mapa guiava a alma do falecido para o reino de Osíris. O livro de Amduat era tão importante quanto o famoso livro dos mortos. Este livro, Amduat, está desenhado na parede do túmulo do rei Tutmoses III. O texto é poético e é dividido em estações ou capítulos, por assim dizer. No capítulo 10 deste livro, bom, não é bem um livro, né, mas um relevo que está na parede do túmulo do rei Tutmoses III, aparece uma oração em estilo poético. E esta oração, ou esta poesia, foi feita para os afogados e conta a história de uma multidão que morreu afogado junto com seu rei. É claro que esta multidão de gente é um pelotão do exército do faraó, que morre afogado juntamente com ele, porque o rei, no livro do Êxodo, morre afogado. Eis o poema de Amduat, palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuam sobre a face de Nu, aos que estão no abismo da Duat. Ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto. Ó vós cujos rostos estão mergulhados na Duat, cujas espinhas dorsais ficaram na inundação. Ó vós que nadais no abismo, flutuando, estendidos sobre suas costas, com o rosto voltado para trás. Que haja ar para vossas almas, para que elas não se asfixiem, que vossos braços remem sem estar ocultos, que possais abrir um caminho reto no abismo com vossos pés, sem que vossos joelhos estejam ocultos, que possais sair da inundação. Vossos corpos não cheiram mal pela putrefação. Vossa carne não está em decomposição. Tendes ao poder sobre a vossa água. Respirais, porque eu o tenho decretado. Vós sois os que realmente estáis na inundação, os que foram afogados por seguirem minha carne, que traz vida a vossos ossos. Vemos aqui que é um poema que foi escrito para quem morreu afogado. E o faraó Tutmoses morreu o quê? Afogado. Mais uma prova é a prova bíblica. No livro de Salmos está escrito que o faraó morreu afogado. Não diz o nome do faraó, é óbvio,
Mas, certamente, está bem claro que o tal rei, faraó e etc. morreu afogado. Está escrito: mas derrubou a faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque sua benignidade dura para sempre. Salmos 186, versículo 15. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.